vamos para um outro assunto, que é o assunto da anticoncepção, que é bem parecido, bem próximo com o assunto do aborto. O aborto destrói a vida já concebida. A anticoncepção impede que esta vida seja concebida. Ela permite que seja feito o ato conjugal, mas fecha este ato à procriação. Para entendermos a anticoncepção, temos que entender os dois significados do ato conjugal. O ato conjugal tem dois significados. O unitivo, ele se torna uma só carne, Gênesis 2, 24. E o procriador, sede fecundos, multiplicai-vos, Gênesis 1, 28. Serve para exprimir o amor entre os cônjuges, união, e para transmitir a vida humana, procriação. Ocorre que, enquanto a união é prazerosa, a procriação é onerosa. Embora haja prazer nos filhos, os filhos também dão trabalho. E há pessoas que olham para o trabalho mais do que para o sorriso e a alegria que os filhos darão. E dizem, eu não quero. Então, separar a união da procriação, querer o bônus sem aceitar o ônus, é o pecado da anticoncepção. Nem sempre o ato conjugal gera filhos, mas ele deve estar sempre aberto à procriação. Senão, ele deixa de ser um ato de amor para ser um ato de egoísmo a dois. Egoísmo a dois. Vamos fazer aqui o esquema da Santíssima Trindade, porque ela é o modelo perfeito de toda a sociedade humana, a começar pela família. Na Santíssima Trindade nós temos um só Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entre o Pai e o Filho existe amor. Entre o Filho e o Pai existe amor. Mas o amor de ambos, por ser verdadeiro, é fecundo. Porque amor infecundo é um círculo quadrado, é uma contradição. Do amor de ambos procede uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E o que ocorre no seio da Santíssima Trindade deve ocorrer também no matrimônio. Vejamos. No seio da Santíssima Trindade, o Pai ama o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. O Filho ama o Pai. Guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. Mas porque o amor de ambos é autêntico, não permanece estéril. Dele procede uma terceira pessoa, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. João 14:26. De fato, não pode existir um amor fechado entre dois. O verdadeiro amor sempre se abre a um terceiro. Vamos ver agora a encíclica Humanae Vitae, porque esta encíclica, pérola preciosa do Papa São Paulo VI, mas ela fala sobre as características do amor conjugal. Vale a pena a gente ler, porque é muito bonito. Nesta luz, aparecem-nos claramente as notas características do amor conjugal, acerca das quais é da máxima importância ter uma ideia exata. É, antes de mais, um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível. Não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento, mas é também, e principalmente, ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer mediante as alegrias e as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos sempre se tornem um só coração e uma só alma e alcancem a sua perfeição humana. Plenamente humano, então ele é corpóreo e é espiritual. Continua? É depois um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas.
Quem ama verdadeiramente o próprio consorte, não o ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. O Papa Paulo VI merece ser chamado santo, não é? Que coisa bonita. Quem ama verdadeiramente, não ama somente por aquilo que recebe, mas pela própria pessoa amada, por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Porque amar por causa daquilo que se recebe chama-se amor de concupiscência. Na verdade, é uma forma egoística. Mas amar para querer o bem do outro enquanto o outro, isso é amor de verdade. É o amor que ele chamou de total. Em outras palavras, quem ama não ama para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E isso aí destrói toda a mentalidade divorcista, que procura sempre a sua própria felicidade, ainda que seja às custas de separar-se do outro, deixar o outro e deixar até os filhos gerados da união conjugal. Continua. É ainda amor fiel e exclusivo até a morte. Assim o concebem efetivamente o esposo e a esposa no dia em que assumem livremente e com plena consciência o compromisso do vínculo matrimonial. Fidelidade que por vezes pode ser difícil, mas que é sempre nobre e meritória. Ninguém o pode negar. O exemplo de tantos esposos, através dos séculos, demonstra não só que ela é consentânea com a natureza do matrimônio, mas que é, além disso, fonte de felicidade profunda e duradoura. Fiel e exclusivo, né? Então não pode haver adultério. Muito bem, nem sequer um adultério sucessivo, como é o do divórcio. Por último, ele é finalmente amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Aqui o Papa está citando o Concílio Vaticano II, a Constituição Gaudium et Spes. Tá ótimo? Então vamos lá. Olha que bonitinho. Já viram isso? O pai ama o filho ama o pai. E de ambos procede o Espírito Santo. Deus cria. Leia isso, por favor. Deus cria em virtude de sua palavra. Faça-se. Por exemplo, Gênesis 1:3. É significativo que esta palavra de Deus, no caso da criação do homem, seja completada com os seguintes termos: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Gênesis 1:26. Antes de criar o homem, o Criador com que reentra em si mesmo para procurar o modelo e a inspiração no mistério do seu ser, já que aqui se manifesta de algum modo o nós divino. Deste mistério deriva, por via de criação, o ser humano. Deus criou o homem, à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Que coisa bonita, né? Deus usa agora o verbo no plural, façamos. Façamos o homem à nossa imagem. Como que ele está reentrando em si para buscar a imagem do que vai criar. Ele vai criar alguém feito para viver em comunidade. Esta é a imagem de Deus. E quem está falando isso é o Papa João Paulo II, na sua carta às famílias. É uma citação dele. Continua. Abençoando os novos seres, Deus lhes diz: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. À luz do Novo Testamento, é possível vislumbrar como o modelo originário da família deve ser procurado no próprio Deus, no mistério trinitário de sua vida. Quer saber como deve ser a família? Olhe para a Santíssima Trindade. Se você puder separar as três pessoas uma da outra, então você está autorizado a separar o marido, a mulher e os filhos.
Se não puder, não separe. Tá bom. Olha que coisa linda que disse São João Paulo II em Puebla, 1979. Já se disse de forma bela e profunda que nosso Deus, em seu mistério mais íntimo, não é uma solidão, mas uma família, pois leva em si mesmo a paternidade, a filiação e a essência da família, que é amor. Este amor, na família divina, é o Espírito Santo. Que bonito, né? Os santos têm isso de bom. De vez em quando eles falam umas coisas que parece que é evidente que Deus que está falando, né? A paternidade, o Pai. A filiação, o Filho. E o amor, que é o Espírito Santo. Muito bem. Agora, isto aqui é também da encíclica Humanae Vitae, falando sobre a abertura do ato conjugal à vida. Humanae Vitae número 11. A senhora pode verificar se está certa essa citação? Então, leia, por gentileza. Chamando a atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, interpretada pela sua doutrinação constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Aqui o Papa Paulo VI está citando o Papa Pio XI na sua encíclica Casti Connubii, de 1930, tá? Então, é uma encíclica antiga, bem antiga, mas que conserva a sua atualidade. Ela foi citada pelo Papa Paulo VI para dizer que todo ato conjugal deve ser aberto à vida, à transmissão da vida. Quiribet matrimoni usus, qualquer uso do matrimônio. A tradução aqui é qualquer ato matrimonial, deve ser aberto à transmissão da vida. Isso é uma doutrina perene do magistério da Igreja. Ninguém pode mudá-la, nem o Papa. Número 12, por gentileza. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Significado unitivo, os dois serão uma só carne. Significado procriador, sede fecundos, multiplicai-vos. Logo, todo ato conjugal, que por sua natureza é unitivo, tem que ser também aberto à procriação. Senão, ele deixa de ser um ato de amor para ser um ato de egoísmo a dois. Certo? Muito bem. Aí, para separar um nascimento do outro, para regular a procriação, o Papa São Paulo VI condena, primeiramente, o aborto. Vamos lá? Esse aqui é a Humanae Vitae número 14, que vocês devem ter quase de cor, sublinhada várias vezes, porque é o ponto central da encíclica. Humanae Vitae 14. É absolutamente de excluir, como via legítima para a regulação dos nascimentos, a interrupção direta do processo generativo já iniciado e, sobretudo, o aborto querido diretamente e procurado, mesmo por razões terapêuticas. Note-se como o Papa condena, portanto, o aborto, mas o aborto direto. O que é um aborto direto? É aquele querido como fim ou como meio, tá? Mas uma coisa interessante é que ele fala antes do aborto da interrupção direta do processo generativo já iniciado. Na minha opinião, o Papa Paulo VI está se dirigindo àqueles que naquela época defendiam a animação mediata. No caso da animação mediata, eles acreditavam que a criança só recebia uma alma espiritual depois de um certo tempo. Antes, ela estava ainda em processo de geração. Ele diz que interromper esse processo é para se excluir, não pode fazer isso. O mesmo diria Santo Tomás de Aquino. Você não pode abortar a criança antes ou depois da sua animação por uma alma
espiritual e racional. Só que antes da animação o pecado muda. É um pecado contra o sexto mandamento, um pecado contra a dignidade da procriação. Depois da animação, o pecado é um homicídio. É um pecado contra o quinto mandamento, não matarás. Certo? Lembra que a condenação é absoluta, mesmo por razões terapêuticas, mesmo como meio para salvar a vida da gestante, mesmo que fosse o único meio, tá? É de excluir de igual modo, como o magistério da Igreja repetidamente declarou, a esterilização direta, tanto perpétua como temporária, e tanto do homem como da mulher. O que é a esterilização direta? É aquela querida como fim ou como meio. Direta. O que é uma esterilização indireta? É aquela que vem como um segundo efeito. Quando se, por exemplo, extrai-se um útero canceroso, a mulher fica estéril. Mas o objetivo da cirurgia não é causar esterilidade, é curar o câncer ou impedir a metástase. Mas um efeito indesejado, mas inevitável, será a esterilidade. Essa é uma esterilização indireta. Aplica-se aí o princípio da ação com duplo efeito. E agora, se a esterilização for direta, mesmo com a melhor das intenções, você esterilizou a mulher porque queria que ela não tivesse mais filhos, porque ela não tem condições de criar, porque a casa dela está paupérrima, porque ela não sabe aprender um método natural, porque o marido dela briga com ela. Você fez isso com as melhores intenções, mas você fez de maneira direta, como fim ou como meio. É pecado, tá? Tanto perpétua como temporária, e tanto do homem como da mulher, certo? Mas essa é a condenação da esterilização, feita magistralmente pelo Papa São Paulo VI. Adiante, essa aqui é muito bonita. Leia. É ainda de excluir toda a ação que, em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se propõe como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Como fim ou como meio, eu já sei. O que é isso, hein? Direto ou diretamente. Ele poderia substituir como fim ou como meio por diretamente, tá? Tornar impossível a procriação. Então aqui deve-se excluir como imoral qualquer ação que, em previsão do ato conjugal, por exemplo, um preservativo que se usa antes do ato conjugal e em previsão dele, um diafragma, ou então uma pílula e uma injeção que se toma prevendo o ato conjugal para que ele não seja fértil, ou durante a sua realização, o onanismo ou o coito interrompido, ou durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, lavagem vaginal, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Essa é a definição da anticoncepção e a condenação dela. Certo? Vamos ver aqui o número 16 da Humanae Vitae. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina então que é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras e, deste modo, regular a natalidade sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. Ou seja, é lícito recorrer aos períodos infecundos para, neles, praticar o ato conjugal, desde que haja motivos sérios. Não vai fazer isso à toa, porque eu não quero mais ter filhos, porque eu quero agora passear, porque eu me cansei de trocar fraldas. Tem que ter motivo sério, tá? Aí você pode fazer uso dos períodos infecundos, ou seja, usar só desses períodos para praticar o ato conjugal e não praticá-los nos períodos férteis. Quando você faz isso, você não está tornando um ato conjugal infecundo.
Entenderam o que eu falei? Não entenderam. Porque o pecado da anticoncepção é você ter um ato que seria fecundo, você torna infecundo. Pelo coito interrompido, pela pílula, pelo preservativo. Aqui não. Quando você sabe que o ato pode ser fecundo, você se abstém, você não pratica. Você pratica nos dias em que você sabe que provavelmente ele será infecundo. Então esse não é um pecado da anticoncepção. Há uma distância boa entre eles. Uma distância ótima, candidata séria para cair na prova. Né? Qual a diferença entre a anticoncepção e a renúncia ao ato conjugal nos dias férteis? Né? Do ponto de vista moral. Importante, tá? Mas eu acho bom a gente voltar onde a gente estava, certo? Uma mulher depois da menopausa não pode ter mais filhos. Pergunto a vocês, ela pode praticar relações sexuais com seu marido? Sim, pois ela não pôs obstáculos à procriação. Foi a própria natureza que a tornou infecunda. Um homem que tenha o sêmen estéril não pode ter filhos. Então ele está proibido de ter relações sexuais com a sua esposa? Não, pois ele não pôs obstáculos à procriação. Foi a própria natureza que o tornou infecundo. Mas, presta atenção, se o homem e a mulher fizerem alguma coisa para impedir que o ato conjugal seja fecundo, eles estarão pecando contra a natureza. Pois é antinatural separar a união da procriação, separar o significado unitivo do significado procriador do ato conjugal. A este pecado chama-se anticoncepção. A Bíblia condena-o. Vejamos aí, por favor, porque é muito importante, em Gênesis 38, meia dúzia, verificar este caso. Quem tem uma Bíblia, por favor? Então, só para vocês entenderem, Judá, filho de Jacó, tinha 3 filhos. O primogênito dele era o segundo, Onã, e o terceiro, Seva. Morreu, tá? Era casado com uma mulher chamada Tamar, mas morreu. E havia entre os judeus o costume de que quando um irmão morresse, quando um homem morresse, o irmão dele, que era o cunhado da viúva, deveria se casar com ela para suscitar uma descendência ao irmão falecido. E o descendente teria o nome do irmão falecido, para que o nome não se apagasse da terra. Esse costume era chamado de levirato. Lei do levirato, tá? Vejamos como é esse costume, porque ele é muito interessante, no livro Deuteronômio. Olha só, Deuteronômio 25, meia dúzia. O primogênito que ela der à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome deste não se apague em Israel. Muito bem. Vamos ler agora Gênesis 38, a partir do 6, por gentileza. Judá tomou uma mulher para o seu primogênito Ela se chamava Tamar. Mas o primogênito de Judá, desagradou a Yahvé, que o fez morrer. Então, morreu porque desagradou ao Senhor, tá? Então Judá disse a Onã. Onã era o segundo filho. Então era irmão de que havia falecido. Ele deveria então se casar com Tamar, certo? Vai à mulher do teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado e suscita uma posteridade a teu irmão. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. O que é derramar por terra? Ele praticava o coito interrompido. Ele ejaculava fora do organismo da mulher. E este pecado, que é um pecado contra a natureza, teve um castigo. Continue. O que ele fazia desagradou a Yahvé, que o fez morrer também. Então o castigo de foi a morte.
E o pecado dele ficou conhecido como onanismo. Onanismo ou coito interrompido. É uma condenação solene que a Bíblia faz da anticoncepção. Muito importante, porque o motivo da condenação foi exatamente esse pecado. O pecado de Onã, conhecido como onanismo, ou coito interrompido, consistiu em interromper o ato conjugal antes da ejaculação, a fim de evitar a procriação. O castigo de Deus para esse pecado foi a morte. Aqui está o que nós já vimos, o Manevita número 14. A senhora pode ler de novo, por gentileza? Anticoncepção é toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, preservativo, diafragma, pílulas, injeções, ou durante a sua realização, onanismo, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, lavagem vaginal, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. A ideia de que esse é um pecado contra a natureza deve ser realçada. Por quê? Porque existem pecados contra a castidade que são contra a reta razão, mas não contra a natureza. Vamos dar um exemplo aqui. O que é a fornicação? Fornicação é o ato conjugal praticado entre solteiros. Entre dois solteiros. Se um dos dois é casado, o pecado se chama adultério. Mas tanto a fornicação como o adultério são atos naturais. O que faz tais atos serem pecaminosos? A circunstância em que o ato é praticado. Ele é praticado na hora errada, antes do casamento, fornicação. Ou com a pessoa errada, com a pessoa que não é o cônjuge, adultério. Mas o ato em si é natural. Já quando você fala de um outro tipo de pecado, como o homossexualismo, aí já não é mais a hora, nem a pessoa. O ato em si já é antinatural. O homossexualismo é mais grave que o adultério, sem dúvida. Ele não respeita nem a dualidade dos sexos, né? E a complementaridade dos sexos. Então ele é mais grave que o adultério, mais grave que a fornicação. A anticoncepção está nesse nível, está no nível dos pecados contra a natureza. Ou seja, praticar a anticoncepção, objetivamente falando, é um pecado mais grave que adultério. Estou falando de maneira objetiva. Claro que pode haver circunstâncias subjetivas que mudem a gravidade, mas objetivamente falando, a anticoncepção é mais grave que um adultério, porque ele é contra a natureza. É isso que chama de ato intrinsecamente mal? Não, poderia haver um ato intrinsecamente mal que não fosse contra a natureza, né? O adultério é intrinsecamente mal, né? Nenhuma outra circunstância pode justificá-lo. Mas a anticoncepção, além de intrinsecamente mal, é contra a natureza, né? Então tome muito cuidado com esse pecado, porque embora tenha sido generalizado, tenha se tornado uma cultura, a cultura contraceptiva, ela ofende muito a Deus. E não está muito longe a anticoncepção do aborto, porque a anticoncepção impede a procriação. O aborto mata o que já foi concebido, mas a distância entre os dois pecados não é muito grande, em diversos motivos, seja porque um prepara o outro, seja porque muitos anticoncepcionais são também abortivos, como nós veremos ao estudar o mecanismo de funcionamento da pílula e das injeções hormonais, né? Como vimos, não é pecado praticar o ato conjugal, mesmo quando se prevê que ele será infecundo. Por exemplo, quando a mulher chegou à menopausa ou quando o homem sabe que tem o sêmen estéril após uma cirurgia na próstata. Pelo mesmo motivo, não é pecado praticar o ato conjugal nos dias em que a mulher é infértil,
dias que ocupam a maior parte de seu ciclo menstrual. É muito pequeno o conjunto de dias férteis em comparação com os dias inférteis, mas o casal é livre para praticar em qualquer dia. Mas, para que o casal possa licitamente praticar o ato conjugal somente nos dias inférteis, a fim de impedir uma nova gravidez, é preciso uma razão grave. Razão grave. Vocês lembram do que o Papa São Paulo VI falou? Motivos sérios, tá? Essa abstinência de atos conjugais nos dias férteis chama-se continência periódica. Que é o ato de conter-se periodicamente. É o termo técnico. O pessoal vulgarmente chama de método natural de regulação da procriação. Continência periódica é uma coisa maravilhosa, é uma palavra muito bonita, porque continência é uma virtude. Ela só é lícita por motivo sério, perda de um emprego, falta de acomodações na casa, e só enquanto durar este motivo. E só enquanto durar este motivo. É muito, mas muito, mas muito importante isso. Por exemplo, o marido perdeu o emprego. Enquanto o marido não recupera o emprego perdido, é lícito ao casal que está passando uma situação financeira crítica espaçar um nascimento, espaçar uma criação. Tá difícil, hein? Espaçar uma gravidez da outra, através da continência periódica. Mas se ele já recuperou o emprego, acabou o motivo. Se o casal gostou de não ter filhos e quer continuar não tendo, ele vai querer não ter, mas sem motivo grave. Isso já não é justificativa. E o Papa São João Paulo II, no seu livro Amor e Responsabilidade, puxa a orelha dos casais que usam da continência periódica por motivos egoísticos, à toa. Tá? Então, mesma coisa quando falta acomodações na casa. Suponhamos que na sua casa existam adolescentes amontoados no mesmo cômodo. Isso não se faz. Você tem que se casar com pelo menos 3 quartos. Um para o casal, um para os meninos e outro para as meninas. Mas, imprudentemente, você se casou com uma casa pequena em que as crianças, já entrando na adolescência, estão amontoadas no mesmo cômodo. Você não tem dinheiro para construir um outro cômodo agora. Enquanto você não tem dinheiro, você tem motivos para praticar a continência periódica a fim de postergar uma nova gravidez. Aí você já conseguiu o dinheiro, já construiu, ou então comprou uma casa nova, ou seja lá o que aconteceu. Acabou o motivo. Se você vai usar agora da continência periódica à toa, falta um motivo grave. E com ele falta a licitude do que você está fazendo. Então a regra no matrimônio é gerar filhos. Não gerar é sempre uma exceção. E você pensar em se casar já perguntando ou cobrando da igreja como é que eu posso não ter filhos, é uma inversão de valores. É uma mentalidade contraceptiva que entrou na cabeça das pessoas. Já que a igreja não me deixa usar pílula, eu quero que ela me dê uma outra coisa que tenha o mesmo efeito da pílula e que me livre dessa coisa indesejável chamada filhos. Mas a igreja não tem. Tá bom? Então vamos lá. Há uma diferença essencial. Leia por gentileza, dona Karina. Há uma diferença essencial entre a continência periódica e o pecado da anticoncepção. O casal que pratica a continência periódica nada faz para tornar um ato conjugal infecundo. Quando prevê que aquele ato será fecundo, o casal se abstém de praticá-lo. Nos dias em que o pratica, pratica-o naturalmente. Ao contrário, o casal que usa meios anticoncepcionais torna infecundo um ato que seria naturalmente fecundo. Então, vamos ver, só para a gente concluir, o que o Papa São Paulo VI, na sua encíclica Humanae Vitae, fala sobre esse assunto, no número 16, tá? Respondendo às perguntas de quem acharia que a continência periódica seria a pílula católica,
né? Ou a anticoncepção católica, ele faz a diferença entre eles, entre ambos. Por gentileza, o número 16, a senhora lê o terceiro parágrafo. A Igreja é coerente consigo própria, quando assim considera lícito o recurso aos períodos infecundos, ao mesmo tempo que condena sempre como ilícito o uso dos meios diretamente contrários à fecundação, mesmo que tal uso seja inspirado em razões que podem aparecer honestas e sérias. Na realidade, entre os dois casos existe uma diferença essencial. Primeiro, os cônjuges usufruem legitimamente de uma disposição natural, enquanto que no segundo, eles impedem o desenvolvimento dos processos naturais. Essa é uma disposição muito importante, tá? No primeiro, eles usufruem de uma disposição natural, que é a infecundidade daqueles atos, naqueles dias. No segundo, eles impedem que o processo natural se desenvolva, certo? É verdade que em ambos os casos, os cônjuges estão de acordo na vontade positiva de evitar a prole. Que tanto num caso como no outro, os cônjuges não estão querendo filhos no momento, mas continua. Por razões plausíveis, procurando ter a segurança de que ela não virá, mas é verdade também que, somente no primeiro caso, eles sabem renunciar ao uso do matrimônio nos períodos fecundos, quando, por motivos justos, a procriação não é desejável, dele usando depois nos períodos agenésicos. Agenésicos são inférteis. Como manifestação de afeto e como salvaguarda da fidelidade mútua. Procedendo assim, eles dão prova de amor verdadeira e integralmente honesto. Ou seja, só no caso da continência periódica existe renúncia, existe sacrifício. Em outras palavras, existe amor. Quem usa a pílula não tem que renunciar a nada. Tem que envenenar-se ou envenenar o outro e entregar-se ao prazer. Só isso. Não é à toa que os dispositivos anticoncepcionais eram considerados materiais obscenos, pornográficos. Até sua comercialização era proibida. Falar de anticoncepção era falar de prostituição. Antigamente, a associação era essa. Pessoas honestas não usavam essas coisas, nem falavam, nem pensavam nisso. Antigamente, estou falando não em países católicos, mas nos Estados Unidos. Estou falando no início do século XX, para que se conseguisse que a anticoncepção fosse liberada nos Estados Unidos, uma mulher, uma feminista chamada Margaret Sanger, gastou toda a sua vida com lobbies e com criação de casos judiciais para que as leis fossem reinterpretadas e fossem afrouxando. E ela morreu sem ver o aborto legalizado. O aborto veio logo depois da abertura para a anticoncepção, como um filho gerado, né? Aborto, filho da anticoncepção.